Bom dia, aqui é a professora Aline do 2º ano. Espero que todos estejam bem. Essa semana sou eu que vou passar as atividades para vocês. Como vocês já sabem, nós enviamos atividades toda terça, quarta e quinta. E hoje, dia 30 de junho, vamos trabalhar as páginas 7, 11 e 12 do livro Coleção João de Barro. Vamos iniciar a atividade da página 7, Descobrindo o Ambiente. Hoje vamos conversar um pouco sobre o meio ambiente. Na semana que passou também trabalhamos o tema, vocês lembram? Trabalhamos com aquele livro, Vamos Abraçar o Mundinho, que nos ensinou como devemos cuidar do nosso planeta. E vocês nos enviaram lindos trabalhos. Ficamos tão contentes com os desenhos que fizemos aquele vídeo que postamos ontem. Então, vocês sabem o que é meio ambiente? Meio ambiente é tudo que nos cerca, que está próximo de nós, como a água, o solo, a vegetação, o clima, os animais, o próprio ser humano. Tudo faz parte do meio ambiente. Vamos agora observar essa imagem que tem na página 7. O que vemos nela? Árvores e um rio. Esta imagem é um exemplo de um ambiente natural, porque ela não foi modificada pelo ser humano. Este lugar foi preservado. E nós já sabemos que é muito importante preservar o meio ambiente para salvar a saúde do nosso planeta e de todos os seres vivos que moram nele, como as plantas, os animais, inclusive nós, seres humanos. E o que nós podemos fazer para preservar o meio ambiente? Vou citar alguns exemplos. Não jogar lixo na rua, nos rios ou nas praias, não desperdiçar água, reciclar o lixo. Quem aí lembra daquele brinquedo Bilboquê que fizemos de garrafa PET no ano passado? Então, nós reciclamos porque pegamos o material que iria para o lixo e demos uma nova utilidade para ele. De garrafa PET, ele virou um brinquedo. E ficou um mais lindo do que o outro. Eu só citei aqui algumas atitudes, mas tem muitas. São coisas simples que, se cada um fizer sua parte, nosso planeta vai agradecer. Na página 11, nós vamos continuar falando sobre ambiente. No planeta Terra existem vários ambientes, e temos aqui 4 exemplos. No primeiro exemplo, temos o fundo do mar. Olha como é bonito, com peixes coloridos de várias espécies, tem estrela do mar, algas. Essa imagem aqui só tem alguns exemplos, mas o fundo do mar é riquíssimo e tem uma diversidade muito grande de espécies marinhas. Mas os animais marinhos também sofrem com a ação errada do ser humano sobre o meio ambiente. Por exemplo, quando as pessoas jogam lixo nas praias, a água leva esse lixo para o oceano e muitos animais morrem porque comem o lixo pensando ser alimento. Existem vários grupos que trabalham para evitar esse tipo de situação e para ajudar a preservar esses animais, mas a principal solução é a conscientização das pessoas sobre a importância de se preservar o meio ambiente. Na segunda imagem, está retratando um ambiente de floresta, com árvores de diferentes tamanhos e idades. As florestas são muito importantes para a vida do ser humano, principalmente relacionada ao clima. A floresta mais conhecida é a floresta amazônica, que vamos estudar na próxima unidade. Infelizmente, as florestas também sofrem com o desmatamento, que é o corte ilegal de árvores para vender a madeira. Também tem outro problema, que são as queimadas. E na floresta existe uma grande diversidade de animais e plantas. Assim, quando acontece o desmatamento e as queimadas, esses animais acabam perdendo seu habitat e muitos animais são extintos. O terceiro ambiente é a imagem de um deserto. Desertos são locais muito quentes e secos, com pouquíssima chuva, e tem pouquíssima vegetação. Essa imagem de deserto não é no Brasil, é em um outro país. O maior deserto arenoso do mundo é o deserto do Saara, no continente africano. Na imagem também estamos vendo 2 seres vivos, o dromedário, que já foi muito usado para o transporte no deserto, e o ser humano. E na quarta imagem,
nós vemos um ambiente com frio extremo, onde a maioria do seu território é coberto por gelo. Na imagem, também temos um ser vivo muito conhecido, que é o pinguim. Os pinguins são aves marinhas que não voam. Eles se alimentam de peixes e pequenos animais marinhos e só andam em bando. Em algumas praias brasileiras, podemos avistar os pinguins durante o inverno. Esses pinguins geralmente são jovens, que em busca de comida se perdem do bando e são levados pelas correntes marítimas até a praia. Na maioria das vezes, esses animais chegam à praia muito debilitados e com muita fome. Eles são resgatados e cuidados. Aconteceu esse fato no final de semana. Um pinguim foi resgatado aqui no Rio de Janeiro. Então, nós podemos observar que cada um desses ambientes apresenta diferenças e tem vários elementos que fazem parte desses ambientes. Um ambiente natural é o conjunto de fatores que influenciam a vida dos mais variados seres vivos. Ele é formado por fatores vivos e fatores não vivos. Aí, nós temos uma atividade. Temos um quadro com 2 colunas para vocês preencherem. Vocês precisam observar as 4 imagens que tem lá em cima da página. Na primeira coluna, vamos preencher os fatores vivos, que são todos os seres que possuem vida no planeta Terra, como os animais, incluindo o ser humano, as plantas. Aí você vai observar quais são os fatores vivos que estão presentes nas 4 imagens e escrever na primeira coluna. E na segunda coluna, vamos escrever os fatores não vivos, que são todos os elementos que não possuem vida, mas que seres vivos dependem diretamente dele para viver, como exemplo a água, o ar, o solo, as pedras. Ah, mas não esqueçam que para vocês responderem, tem que observar as imagens. Agora nós vamos para a última parte da página. No decorrer dos anos, conforme suas necessidades e para sua sobrevivência, a espécie humana foi modificando o ambiente natural em que vive. Aí nós temos apresentados 2 figuras, a figura A e a figura B. Na figura A, temos um exemplo de cidade, também conhecida como área urbana. É onde existem muitas casas, prédios e são bem próximos uns dos outros. E o comércio também é bem variado. Nós, por exemplo, moramos em uma cidade. Na figura B, nós temos um exemplo de uma área rural, ou também conhecido como campo. Fica fora da cidade. Pode possuir chácaras, sítios, fazendas e até mesmo indústrias. A maioria das pessoas que vivem no campo trabalham nas lavouras, que é onde as pessoas plantam e colhem os produtos, e nas criações de animais, como frango, porcos, bois, entre outros. Nós temos aqui exemplos de ambientes artificiais, que são aqueles ambientes que foram modificados pelo ser humano, como construídos casas, prédios, estradas, viadutos. Nesta atividade, você deverá marcar um X no quadrinho que representa a zona rural. Vamos continuar com a aula na página 12. Muitas ações do homem na natureza geram consequências ao meio ambiente e à espécie humana, prejudicando a qualidade de nossas vidas. A poluição do ar, do solo e da água tem causado o aumento de doenças, além de mudanças no clima. Como exemplo, temos o efeito estufa. O que é o efeito estufa? É um efeito natural que ajuda a manter o planeta aquecido. E esse efeito ele é muito importante. Mas devido à ação do ser humano, o efeito estufa está ficando cada vez mais forte e a temperatura vem aumentando. E no futuro, a Terra ficará muito quente. E isso está acontecendo devido ao ser humano vir poluindo o ambiente por meio das fábricas, a fumaça dos automóveis, a queimada, a derrubada das árvores, entre outros fatores, vem contribuindo para esse aquecimento do nosso planeta. E o que podemos fazer? Nós precisamos adotar medidas mais conscientes, como diminuir a poluição das cidades, reduzir a produção de lixo, acabar com o desmatamento, aumentar o número de árvores e, quando possível, sempre economizar energia.
Essas são apenas algumas ações, mas que, se todos conseguirem juntos, fará uma grande diferença. Agora, um outro problema para o nosso ambiente é o lixo. Nós produzimos muito lixo e, infelizmente, sabemos que boa parte do lixo vai parar nos rios, ruas, no mar, o que vem prejudicar muito o meio ambiente. Aqui na página 12, temos um quadro onde demonstra o tempo que demora vários materiais a se decompor no ambiente. Temos aqui um pneu, que tem um tempo indeterminado para se decompor, uma garrafa PET, que demora mais de 100 anos para se decompor, uma latinha, que também demora mais de 100 anos, uma tábua de madeira, que demora 13 anos, um jornal, também 13 anos, uma toalha de banho, 6 meses a 1 ano, uma garrafa de vidro, 1 milhão de anos, cigarro, 5 anos, chiclete, também 5 anos, e uma corda, mais de 30 anos. Então aqui nós vemos a importância de não se jogar o lixo no meio ambiente e também a importância de reduzir o consumo de lixo, reutilizar e reciclar são maneiras de diminuir o lixo produzido pelo ser humano. Aqui embaixo da página nós temos uma atividade para vocês fazerem. Nesta atividade, vocês vão precisar de ajuda de um adulto. Vocês vão ler as frases e verificar se as frases são verdadeiras ou falsas. Se as frases forem verdadeiras, vocês colocarão a letra V. E se forem falsas, vocês colocarão a letra F. Então, essas são as atividades de hoje. Página 7, página 11 e página 12. Tenham um bom dia.